Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui de volta. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, por assistir os vídeos, por compartilhar com as pessoas da sua família, com seus amigos e também por fazer o seu comentário, dar o seu like e ainda se inscrever caso não seja inscrito ainda, tá bom? Muito obrigado por tudo isso e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Eu sou o pastor Pedro Soares, um prazer muito grande sempre ter você aqui conosco. Esse é o sétimo vídeo da série Transformando Lares, Renovando Corações. E hoje falando com o tema de hoje é uma família que serve ao reino de Deus. Como é uma família que serve ao reino de Deus? Você e sua família servem ao Senhor Jesus? Você pode dizer, como disse Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor? Ou ainda não? Se não, tenha certeza que você vai dizer isso com toda certeza, pois Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Muito bem, olha, a referência de hoje é Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava se referindo aqui ao povo de Israel, ele convocou o povo de Israel e disse, olha, já tem muito tempo que estamos na terra de Israel. Ele contou sua história de como Deus o livrou no deserto, como Deus os trouxe até ali, como mão poderosa. E eles disseram, olha, hoje vocês têm o direito de escolher a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses lá do Egito, de onde vocês habitaram, ou os deuses daqui desta terra, dos cananeus, dos jebuseus e tantos outros povos dali, ele disse, se vocês quiserem servir esses deuses daqui, então escolham hoje a quem vocês querem servir. Porque eu e a minha família já fizemos nossa escolha, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, porque o povo que estava vivendo naquele momento ali, muitos estavam se perdendo da sua cultura, muitos estavam se envolvendo com as práticas pagãs de feitiçaria, idolatria e tantas outras práticas abomináveis que Deus havia detestado, inclusive colocado na lei como sendo práticas que o povo de Israel não deveria praticar. E Josué, portanto, na sua velhice, já prestes de morrer, ele disse, olha, eu preciso que vocês tomem uma decisão, porque eu não posso deixar vocês servirem aos deuses sem que vocês saibam que estão fazendo errado. Então ele disse, eu e minha casa, nós decidimos servir ao Deus de Israel, ao Deus que libertou o povo no Egito e o conduziu pelo deserto até a terra prometida, o Deus que operou o milagre no Mar Vermelho e que fez tantos sinais e maravilhas no deserto, o Deus que deu a terra de Israel ao seu povo como promessa feita aos antepassados, né, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, Josué estava decidido que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Então, por isso que eu estou com esse tema para você, de uma família que serve ao reino de Deus. Josué, com a sua declaração, com o seu testemunho, ele impactou não só a sua família, mas impactou toda uma nação, a nação de Israel, levando o povo a fazer um compromisso público de fidelidade a Deus, dizendo, nós comprometemos também em servir ao único Deus, o Deus de Israel. E ali foi um tempo de renovação espiritual através do comando de Josué. Nós temos também uma outra passagem bíblica no livro de Mateus, capítulo 5, do versos 14 ao 16, quando Jesus aqui, ele diz que nós devemos ser luz para o mundo. Quando ele diz, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, no caso Deus, que está no céu. Jesus disse, vocês são luz para este mundo.
E como luz, vocês não podem ficar no lugar escondido, mas em lugar onde as pessoas vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus através do testemunho de vocês, da vida de vocês. Como estamos falando de famílias que servem a Deus, então você, como família cristã, precisa ser luz para outras famílias. Você precisa ser o modelo, o exemplo para que outras famílias possam servir a Deus através de você ou pelo seu testemunho. Eles possam olhar para você e dizer: olha, eu quero que a minha família seja igual à família de fulano, porque eles são uma família incrível, uma família feliz, uma família agradável, né? E eles servem a Deus. Muito bem, vejamos então aqui algumas histórias, alguns casos de famílias que serviram a Deus no passado. Eu quero trazer para vocês apenas 3 exemplos aqui, de muitos outros na Bíblia, mas o exemplo de Josué, que eu já te falei, não é? Que ele impactou tanto a sua casa como toda a nação de Israel pelo seu testemunho de vida e pela sua fidelidade a Deus. Nós temos também um exemplo da família de Lázaro, Marta e Maria, que eram suas irmãs. Em Lucas capítulo 10, do versículo 38 a 42, e também em João capítulo 11, nós temos a história de Lázaro e sua família. Lázaro e suas irmãs eram uma família que acolhia Jesus sempre quando ele passava pela sua cidade, que era um povoado próximo de Jerusalém. E eles acolhiam Jesus ali, os discípulos, com muita generosidade, né, com muito carinho, demonstrando toda a hospitalidade que eles tinham. E, em contrapartida, eles recebiam de Jesus também palavras, a bênção, né, que Jesus trazia para eles ali. Então, o ambiente da casa de Lázaro e suas irmãs era um ambiente de adoração, de comunhão, de hospitalidade. Quando Cristo estava ali, então tudo mudava. Eles ficavam tão felizes com a presença de Jesus na casa dos seus discípulos também. E é um exemplo onde Jesus depois fala que Lázaro tornou seu amigo pessoal. Nós temos também o exemplo da família de Cornélio. Quem era Cornélio? Eu trouxe a você 2 exemplos de família cristã, família hebraica, né? Judia. E agora o exemplo de uma família que não era do povo de Israel. Cornélio, ele era um centurião romano, né? Que morava ali, estava trabalhando, ele é responsável, portanto, por uma centúria, ou seja, 100 soldados de Roma, então ele comandava 100 soldados. E o texto bíblico para isso é Atos capítulo 10, que nós temos aqui, e diz que Cornélio era um homem que temia a Deus e que constantemente fazia orações e dava esmolas. E o texto bíblico fala que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio estava fazendo uma oração, entregando a Deus o seu jejum, quando ele teve uma visão espiritual, onde um anjo do Senhor apareceu até ele e disse: Cornélio, mande alguém chamar Pedro, que está na cidade de Jope. Cornélio morava em Cesareia e Pedro estava em Jope, na casa de uma outra pessoa chamada Simão, um curtidor. Então o anjo do Senhor ordenou que Cornélio enviasse soldados que fossem buscar Pedro, que estava em Jope, para que Pedro pudesse levar até ele uma mensagem de Deus. E então ele enviou 2 dos seus soldados, né, dos seus servos, até a cidade de Jope, para que pudesse trazer Pedro até a sua casa, pois ele e sua família queriam ouvir as palavras de Deus através de Pedro, do apóstolo Pedro. Pedro, por ser judeu, e sabendo que Cornélio era um gentio, não era judeu, ele hesitou-se em ir. Mas um pouco antes dos soldados, dos servos de Cornélio chegarem à casa onde Pedro estava, Deus abre a sua visão. Pedro estava orando também, e Deus abre a sua visão quando ele tem uma visão de um cesto amarrado
nas quatro cantos, nas quatro pontas, descendo do céu um cesto muito grande, e nesse cesto havia todo tipo de animais e aves que eram consideradas imundas para o povo judeu, para o povo hebreu. Então, e a voz dizia do Senhor, dizia: Pedro, mata e coma. Pedro dizia: jamais comerei coisa comum e imunda. E Deus, a voz do Senhor dizia: não considere tu imundo aquilo que Deus purificou. E essa visão aconteceu por 3 vezes, né? Onde em ambas as vezes Pedro dizia: jamais comerei coisa comum e imunda, e a voz dizia: não considere imundo aquilo que Deus já purificou. Logo na sequência, chegaram esses 2 jovens ali dizendo que Cornélio tinha tido uma visão espiritual e que o anjo do Senhor o mandara ali buscar Pedro. Então Pedro entendeu a visão que ele tinha acabado de ver. E Pedro foi até a casa de Cornélio em Cesareia, e quando Pedro chegou ali, Cornélio havia convidado toda a sua família, todos os parentes dele estavam naquela casa, ansiosos para ouvir a mensagem de Pedro. Também convidou os seus amigos para estarem ali. E quando então Pedro entrou na casa de Simão, perdão, na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia, e ele começou então a falar sobre Jesus, sobre o que Jesus havia feito. O Espírito Santo desceu sobre aquele ambiente, né? A Bíblia fala que o Espírito de Deus manifestou ali de uma forma tão profunda, desceu sobre todos que estavam presentes, e todos que estavam ali começaram a falar em outras línguas, a ser cheio do Espírito Santo. E então Pedro entendeu e disse: como eu posso considerar imundo aquilo que Deus santificou? Ou seja, eles não são judeus como nós, mas Deus também derramou sobre eles o mesmo Espírito Santo que derramou sobre nós. Ou seja, Deus também os aceitou. Deus comprovou para Pedro que não importa a religião, não importa a raça, o que interessa é que se a pessoa realmente tem uma devoção a Deus, se reconhece Cristo como Senhor e Salvador e dedica a sua vida a Ele, isso que importa. E então, a partir de então, Pedro mudou a sua visão de mundo, né, por causa dessa experiência com Cornélio e sua família na casa de Cornélio. Então, querido, observa que eu trouxe para você apenas alguns exemplos aqui. Então, eu gostaria de incentivar você a ser um agente de Deus na vida de outras famílias, a ser um agente de bênção. Você pode ser alguém que vai levar outras pessoas também a ter experiência com Deus, assim como foi Cornélio e com a sua família, assim como foi Josué com a sua família, assim como foi Lázaro e suas irmãs, e assim como tantas outras famílias bíblicas e outras tantas por aí que você deve conhecer também. Então, como você pode fazer isso? Quem sabe você pode começar por um projeto simples, você e sua casa, você e sua família, um projeto missionário, né, simples. Organize fazer uma visita ao asilo, uma visita por exemplo, a famílias carentes, a um bairro carente. Você pode organizar, por exemplo, fazer uma visita para lugares onde tem crianças, orfanatos, né, onde tem crianças ali para serem adotadas, acolhidas. Você pode fazer uma visita com os teus filhos em orfanatos, em creches, em asilos, em hospitais, ou lugares que é possível, né? Um lugar muito pobre, uma região onde você pode mostrar para os teus filhos, como família, o exemplo para outras famílias. E quando você também acolhe uma família em oração, colocando Deus, né, para abençoar esta família, pedindo a bênção de Deus sobre essa família, ou então levando essa família a ter uma experiência com Deus, você também está levando a luz a outras pessoas. Cristo disse que não se pode esconder uma luz debaixo de um cesto. Não se pode pegar uma vela e colocar debaixo de um cesto, uma lamparina e pôr debaixo de um cesto, mas sim coloca a lamparina no lugar certo, no velador, põe a vela no velador, para que todos que estão no ambiente sejam iluminados e vejam aquela luz. Você, meu amado irmão, minha irmã, você, meu amigo, você que serve a Deus, você que tem a família servindo ao Senhor Jesus, você é esta luz que Deus precisa
que você ilumine outras famílias, outros casais, outras pessoas. Seja bênção na vida de alguém, seja instrumento de Deus na vida de alguém. Eu tenho certeza que, além do reino de Deus ganhar com isso, você e sua família também serão grandemente edificados, fortalecidos e cada vez mais agraciados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, meu muito obrigado. Encerramos aqui os 7 pequenos vídeos, que não são tão pequenos assim, né? Desta série sobre família. E dizer para você que é um prazer muito grande falar para você desse assunto sobre família, porque é um assunto que é muito especial para mim, tá? E se você ainda não é cristão, convertido, não é evangélico, se você deseja orientação, se você é católico, não importa a tua religião, você quer alguma orientação espiritual para a tua família, se você precisa de um terapeuta profissional, né, procure. E se você quer orientação apenas espiritual, também procure. Se quiser a nossa ajuda, comente aí, só você pôr no teu comentário o teu telefone, tá bom? Então, me chama no particular, eu teria o maior prazer de ajudar você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, compartilhe com alguém caso você gostou desse vídeo e que Deus te abençoe no nome de Jesus.